Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Bem, né? Então, vamos continuar aquela pegada da semana passada de exercício de interpretação junto com formas nominais, ok? Então, peguem aí o caderno. E lembrando também, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês que esses exercícios que a gente está revendo, né? São exercícios já também para vocês fixarem, para ajudar na fixação da revisão da prova, porque é conteúdo de prova também. Então, por mais que eu não diga para você que isso é revisão de prova, mas são exercícios que vão colaborar para a realização da avaliação, tá bom? Então, no caso a de hoje, como a interpretação em formas nominais, essas formas nominais já vai ajudar, né? Gente, na semana que vem nós vamos ver exercícios só de formas nominais para como revisão de prova, mas esses aqui também já pode ajudar, como os que nós vimos também na semana passada. Nós fizemos bastante exercício na semana passada de formas nominais. Já ajuda, né? Então, se vocês quiserem rever os vídeos e refazer os exercícios, uma boa dica. Então, vamos aqui para o primeiro texto, que diz assim: um zeloso empregado de uma cocheira costumava passar horas e às vezes dias inteiros limpando e escovando o pelo de um cavalo que estava sob seus cuidados. Agindo assim, passava para todos a impressão de que era gentil para com o animal, que se preocupava com seu bem-estar. Entretanto, ao mesmo tempo que o acariciava diante de todos, sem que ninguém suspeitasse, roubava a maior parte dos grãos de aveia destinados a alimentar o pobre animal, e os vendia às escondidas para obter lucro. Então o cavalo se volta para ele e diz: acho apenas que se o senhor de fato desejasse me ver em boas condições, me acariciava menos e me alimentava mais. Então, vamos ver o que pede aí o exercício referente ao texto. Toda fábula tem uma mensagem moral. Nesse caso, o que essa fábula condena? A hipocrisia, B, a crueldade, C, a maldade, D, a ganância. Bem, então, vamos relembrar aí o que eu acabei de ler para vocês, né? Trata aí de uma história que se rodeia entre um empregado que trabalha na cocheira e um cavalo, né? E aí, eles, na verdade, estão ali. O empregado, ele tinha que alimentar o animal, cuidar do animal. Mas o que ele fazia, né? Ele vendia a comida do que era destinada para esse cavalo. Na verdade, ele roubava e vendia, né? Ele ganhava dinheiro em cima da comida do cavalo. O cavalo acabava não se alimentando o adequado. Mas, para ele mostrar que ele tratava bem o animal, ele fazia muito carinho no cavalo. Aí o cavalo virou para ele e falou, né? Ao invés dele dar muito carinho, podia dar mais comida. O enredo é esse aí. Aí aqui pede, né, que você marque a opção que destina a moral dessa história, né? E aí, é uma mensagem, na verdade, que a fábula diz, ele diz assim, o que essa fábula condena, né? O que a fábula está mostrando, o que ela está dizendo que é errado aí, né? O que acontece nessa história? Vamos lá, o que vocês acham? É uma hipocrisia, uma crueldade, é uma maldade ou uma ganância? Como eu já tinha dito para vocês em outras aulas, questão de múltipla escolha, a gente vai eliminando as opções, né? Bem, professora, a gente poderia deixar aí a opção C, né? Que é a maldade. De repente, o quê? Ele fazia maldade com o cavalo porque ele não alimentava, então ele fazia maldade. Mas olha ali, crueldade e maldade dentro
do enredo da história, a maldade acaba não se aplicando, né? Porque ele não... o maltrato, na verdade, ao cavalo é o fato de ele não dar o alimento que era destinado mesmo para o cavalo. Ele dava menos para ele poder, né? Para ele poder ganhar dinheiro em cima do alimento do cavalo. Ó, vou botar aqui. Aqui entrou a nossa caneta. Então, aqui a gente vai eliminar, né? A maldade. A gente elimina a C de casa, porque não é uma maldade ali, uma fábula e a moral, na verdade, do que rodeia o texto não tem nada a ver com a maldade. Ah, professor, mas a gente não poderia dizer que é uma maldade? Sim, né? Mas olha só, preste atenção num contexto da história. Ele o empregado, né? Ele fazia o carinho no cavalo. Ah, mas aí ele acariciava pra quê? Para ninguém suspeitar dele, né? Então ele dava carinho ao cavalo para mostrar que ele cuidava do cavalo. Entretanto, né? Ele vendia o alimento, a maior parte do alimento do cavalo. Ó, vamos deixar então aqui, ó, a ganância, vamos deixar a crueldade, vamos deixar a hipocrisia. Vamos ver qual é que a gente vamos eliminar. Qual é a que você já eliminaria além da maldade? O que a gente poderia tirar daí? A crueldade, né? Vamos tirar também a crueldade. Por quê? Porque acaba tendo a mesma ideia da maldade, né? Ele não era cruel, ele não era maldoso com o animal, ele não era cruel com o animal, né? Ele dava carinho para ninguém desconfiar dele. Ele usava esse artifício para as pessoas não suspeitarem dele, né? Então ele dava a impressão de que ele tratava bem do cavalo, né? Que ele era gentil com o cavalo, que ele se preocupava com o animal, mas não era isso que acontecia. E aí a gente fica entre a hipocrisia e a ganância. O que vocês acham que o texto demonstra a partir disso que a gente conversou? Muito bem, eu escutei uma resposta, né? Seria a hipocrisia. Por quê? Por que ele era hipócrita? Porque ele fazia uma coisa que na verdade não era real, né? Ele dava carinho, ele teoricamente dizia que tratava muito bem o animal, mas que tratamento é esse que o animal falava para o cavalo depois falar para ele que ele poderia alimentar ele mais, né? Ou seja, ele não cuidava tanto assim do cavalo como demonstrava, né? E não é ganância. Ah, professora, mas não poderia ser o fato dele querer mais, ok. Mas ele está se beneficiando através de um artifício. Então ele está sendo hipócrita mediante a isso. Então, nossa resposta é A de amor. Continuando aí esse texto, nós temos limpando e escovando o pelo de um cavalo que estava sob seus cuidados. Como se classifica a forma nominal dos termos destacados? Então, eu tenho aqui o limpando e o escovando, correto? E ficou em cima. Deixa eu melhorar aqui. Limpando e escovando. E aí, é um infinitivo, é particípio ou gerúndio? Lembrando das nossas últimas aulas de forma nominal, nós temos a terminação R, a terminação DO e a terminação NDO, né? Que é o caso desse aqui, ó, terminação NDO, terminação NDO. Infinitivo, participa gerúndio. Como é que eu posso classificar esses termos? Ok, como gerúndio, né? O gerúndio termina com NDO, o particípio termina com DO e o infinitivo termina com R. Tá bom? Então, a nossa resposta aqui é C de casa. Partindo para mais um texto. Esse aí já é um textão, né? Vamos ler. A Casa Luxuosa no Leblon é o primeiro título, o Assalto, que é de Carlos Drummond. A Casa Luxuosa do Leblon é guardada por um cachorro de feia catadura, que dorme de olhos abertos.
ou talvez nem durma, de tão vigilante. Por isso, a família vive tranquila e nunca se teve notícia de assalto à residência tão bem protegida. Até a semana passada. Na noite de quinta-feira, um homem conseguiu abrir o pesado portão de ferro e penetrar no jardim. Ia fazer o mesmo com a porta da casa, quando o cachorro, que muito de astúcia o deixara chegar até lá, para acender-lhe o clarão de esperanças e depois arrancar-lhe toda a ilusão, avançou contra ele, abocanhando-lhe a perna esquerda. O ladrão quis sacar um revólver, mas não teve tempo para isto. Caindo ao chão, sob as patas do inimigo, suplicou-lhe com os olhos que o deixasse viver, e com a boca prometeu que nunca mais tentaria assaltar aquela casa. Falou em voz baixa, para não despertar os moradores, temendo que se agravasse a situação. O animal pareceu compreender a súplica do ladrão e deixou sair em estado deplorável. No jardim ficou um pedaço de calça. No dia seguinte, a empregada não entendeu bem porque uma voz pelo telefone disse que era da saúde pública e indagou se o cão era vacinado. Nesse momento, o cão estava junto da doméstica e abanou o rabo afirmativamente. Interessante o texto, né? Então, antes da gente responder, vamos falar sobre, né? Para a gente poder conseguir resolver as questões. O que trata o assunto do texto? Uma casa muito bonita, que a gente já sabe que é no Leblon, tinha um cachorro, né? E esse cachorro que tomava conta da casa. Ele diz no início do texto que tinha olhos abertos, né? Que ele não dormia de tão vigilante que era. E aí a família ficava super tranquila. Por quê? Exatamente por conta que o cão protegia bem a casa. Até que um belo dia, né, um homem entrou na casa. Só que, malandramente, o cachorro, né, ele dá até um adjetivo de que ele é muito astúcio, né, o cachorro deixou o ladrão entrar. Ele foi bem malandro, né, deixou o ladrão entrar. Pra quê? Exatamente para pegar o ladrão, morder o ladrão. E aí ele deixa, e aí em um certo momento ele vai para cima do ladrão. O ladrão acaba não tendo nenhuma atitude, porque não deu tempo. E com medo ali de morrer, de ser estressado pelo cachorro, também não podia gritar para os moradores não verem. Ficava olhando com aquele olhar para o cachorro, dizendo que não ia voltar lá, que deixasse ele ir. E assim o cachorro fez, né? Deixou o ladrão embora. Só que o ladrão foi bem machucado embora, né? E aí, no dia seguinte, ele liga para casa para perguntar se o cachorro era vacinado e passa pela vigilância sanitária. Então, vamos ver o que a gente pede aí na primeira questão. Aí ele diz: o animal pareceu compreender a súplica do ladrão e deixou-o sair em estado deplorável. Aí ele pede: o trecho sublinhado indica que o homem saiu da casa. O trecho sublinhado é o estado deplorável. Então, o que esse estado deplorável significa nessa frase? O animal pareceu compreender a súplica do ladrão e deixou sair em estado deplorável. Então, ele deixou sair carregando o que queria, deixou sair como amigo do cachorro, deixou sair debilitado ou deixou sair satisfeito. Gente, essa questão foi dada, né? Se fosse da prova, estariam feitos. Muito fácil, né? Ser de casa, como eu acabei de falar, ele saiu bem machucado, né? E aí saiu debilitado. Ele não saiu satisfeito, ele saiu corrido. Ele não saiu amigo do cachorro, né? Ele estava com medo do cachorro. E ele não conseguiu roubar nada, né? Então também não pode ser o carregando o que queria. Então ele saiu bem debilitado, bem machucado. Resposta C, de casa. Muito fácil. Vamos para a próxima. É o texto ainda, tá? Próxima questão diz assim: que frase retirada do texto indica que o cão era um bom vigilante? Então vamos ler as frases e aí a gente volta lá no texto para saber qual é, né? A. Guardada por um cachorro de feiura catadora. Ou talvez nem durma. A família vive tranquila. E até a semana passada. Então vamos ver. Aqui, vamos voltar aqui. Procurar aqui. Ó, primeira guardada por um
esse aqui, ó, logo aqui no início, ó, esqueci de pegar a caneta. Guardada por um cachorro de feira. Essa é a A, né? A B era o de dormir. Aqui, ou talvez ele durma. Cadê a família? A família vive tranquila. Vive tranquila. E até a semana passada aqui. Agora, né, mediante essas 4 frases, vamos procurar aquela, né, que indica que ele era um bom vigilante. Então, a casa luxuosa no Leblon é guardada por um cachorro de feia catadura, que dorme de olhos abertos, ou talvez nem durma, de tão vigilante. Por isso, a família vive tranquila e nunca se teve notícia de assalto à residência tão bem protegida até a semana passada. Ó, então a gente já elimina aí essa aqui, né? Deixa eu trocar a cor da caneta pra gente poder eliminar melhor. A gente já elimina até semana passada, né? Aí sobra essas 3 aí. Guardada por um cachorro de feia catadura, talvez nem durma, e família vive tranquila, né? Então, aonde é que diz que ele é bom vigilante? Ó, bom vigilante, né? É uma pessoa que toma conta. Então, só vai me restar a A e a B, que são essas 2 primeiras aqui. Vamos eliminar a família vive tranquila, né? Porque tá tratando do cachorro. Então, essas 2 frases poderiam me remeter a essa ideia de ser bom vigilante, né? Porque ele fala que a casa luxuosa é guardada por um cachorro, né? E aí ele bota que dorme de olhos abertos ou talvez nem durma. Então, eu vou dizer para vocês que a resposta certa é essa aqui, ó. Talvez não durma, tá? Por que não é a primeira? Por que não é guardada por um cachorro? Porque também ali ele diz, né? Ser guardada por um cachorro é porque ele toma conta. Porque quando ele fala aonde ele é um bom vigilante é aquele que toma conta, né? Bem ali, com bastante atenção. Então, o fato dele não dormir, dele ficar sempre de olhos abertos, tomando conta da residência, é onde me dá um embasamento para eu dizer que ele é um bom vigilante. Ok? Então, nossa resposta certa é a B, né? Ali, ó. Ou talvez nem durma. B de bola. Porque a C e a D a gente já eliminou. E a A, apesar de falar que ele guarda a casa, tomar conta da casa não significa que ele seja um bom vigilante, né? Eu posso muito bem botar um cachorro aqui na minha casa para espantar um bandido, né? Ele tá ali tomando conta da casa, mas será que realmente ele tá fazendo isso? Ele tá exercendo esse papel de ser um bom vigilante? Aí na B ele já diz que ele não dorme, então ali realmente ele diz que por ele não dormir, ele toma conta da casa, tá bom? É o mesmo texto, e aí vem a questão 3. Aí a questão 3 ele diz assim: em qual trecho o autor utilizou-se de uma imagem exagerada e irreal para se expressar? Então, vamos ler também as frases e a gente volta no texto, tá? Para a gente poder marcar lá. Que dorme de olhos abertos, ia fazer o mesmo com a porta da casa, avançou contra ele e caindo ao chão. Então, ele quer o trecho, uma imagem exagerada e irreal. Vamos procurar aqui. Exagerada e irreal. Que dorme de olhos abertos. Cadê? Peguei a caneta. Eu e a caneta, né? Vou botar. Que dorme de olhos abertos. Foi a outra, a porta de casa. Ia fazer o mesmo daqui com a porta da casa. Avançou contra ele. Cadê? Aqui, avançou contra ele. E a última tá aqui, caindo ao chão. Então, A, B, C e D tá aí, né? Então, qual dessas aí dá uma coisa mais de surreal? Uma coisa que não é real, que é muito exagerado. Que dorme de olhos abertos, que ia fazer o mesmo com a porta da casa, avançou contra ele ou caindo no chão.
Bem, na verdade, isso aí a gente tira de letra, né? Não precisava nem voltar muito ao texto. Olha que coisa meio esquisita. Ele dorme de olhos abertos, né? Uma coisa bem exagerada. Ele, né, dorme de olhos abertos, uma coisa meio irreal, né, meio fora do contexto. Agora, ia fazer o mesmo com a porta da casa, não tem nada demais. Avançou contra ele, também não tem nada demais. E cair no chão também não tem nada demais. Então, não é nada de exagerado e nada de irreal. Então, só me resta o dorme de olhos abertos, que está na opção A, né? A opção A de amor. Ok? Foi fácil, né? Você não precisava nem voltar muito ao texto, não, para poder responder a questão. Vamos para a próxima. Guardada e abocanhado, os dois termos retirados do texto pertencem a qual ou a quais formas nominais, né? Então, pode ser uma como pode ser duas. Então, guardada e abocanhando. Então, vamos envolver aqui guardada e abocanhando. Então, lembrando que as formas nominais é infinitivo, particípio e gerúndio. Vamos fazer primeiro, a gente já sabe, olha só, que guardada e abocanhando é diferente, né? Ó, o abocanhando termina com NDO e o guardada termina com DA, né? E aí, como é que eu classifico essas formas nominais? Vamos lembrar, o infinitivo termina com R, o particípio com DO e o gerúndio com NDO. Professora, mas nem termina com DA. Lembrando que eu tenho masculino e feminino, né? Então, nesse caso aqui, guardada está no feminino. Guardado estaria no masculino. E aí eu tenho, então, um guardada que vai estar no particípio e abocanhando que vai estar no gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio termina com NDO, que é o caso do abocanhando. E o guardada termina com DA, que é o feminino de DO. Ok? Que é o particípio. Então, a nossa resposta é particípio, guardada e o gerúndio abocanhando. Aí eu ainda tenho agora um outro exercício, que nos diz assim: o termo em destaque está na forma nominal do particípio, que é o vacinado. Agora, passe para o gerúndio e infinitivo, respectivamente. Então, eu tenho a palavra vacinado, que está aqui, que eu já disse que se encontra no particípio. Então, agora eu quero que você me dá essa palavra, transformar ela em gerúndio e transformar ela em infinitivo. Então, para eu transformar ela em gerúndio, eu tenho que usar um NDO. Então, vacinado seria... Será que vai dar aqui? Vacinando. Vacinando. E o infinitivo de vacinado, que tem que terminar com R, seria a origem do verbo, que é vacinar. Foi? Lembrando que, como ele pede respectivamente, tem que primeiro botar o gerúndio, depois botar o infinitivo. Ah, professora, eu botei o infinitivo primeiro. Aí você teria que especificar para mim, tá? Botar lá, vacinar, infinitivo, vacinando, gerúndio. Porque como ele pede respectivamente, o primeiro eu tenho que dar o gerúndio e depois eu tenho que dar o infinitivo. Beleza? Foi? Então, partimos para mais uma de formas nominais, que diz o seguinte, tá acabando, vamos lá. Sobre o gerúndio, forma nominal do verbo, é correto afirmar. Então, ao invés de a gente ler tudo e dizer o que está certo e o que está errado, a gente já vai lendo e já vai botando do lado, tá? Se é verdadeiro ou se é falso. Então, diz assim: o gerúndio, assim como o infinitivo e o particípio, é uma forma nominal do verbo. Até aí, ok, né? Recebe essa designação porque, ao lado de seu valor verbal, pode desempenhar função de nomes. Ok? Certinho. Por que, Luana? Por que essa questão está certa? Primeiro, que na primeira frase ele diz que gerúndio, infinitivo e particípio são formas nominais do verbo. Ok, a gente já aprendeu isso, né? E na segunda, quando ele fala que desempenha a função de nomes, lembra da aula da professora Joyce, também quando eu peguei vocês para a gente corrigir os exercícios da apostila, que nós falamos, né, sobre ele desempenhar a função de adjetivo, sobre ele desempenhar a função de advérbio, isso é nome,
Não é por isso que isso aí tá certo. Então, A1 a gente já sabe que tá certo. A2. Pode desempenhar função de advérbio ou adjetivo. Ó, a gente acabou de falar isso, né? Sendo empregado para indicar uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento, não finalizado no momento em que se fala. Eu posso dizer que isso está certo? Ai, Luna, essa aí eu tô meio em dúvida. Pois é, né? Tá certinho. Né? Quando a gente fala que pode desempenhar a função de advérbio, adjetivo, sendo empregado para indicar uma ação contínua, tá certo. Não tem nada de errado aí. A2 também tá certo. Por mais que você tivesse em dúvida, por mais que você não marcasse, a gente pode fazer assim, ó, deixa 2 sem marcar, vocês podem colocar um ponto de interrogação e continuem fazendo. Ó, 3. Mas preste atenção nas opções. Olha aqui, ó. Eu só tenho a A como certa 1, tá vendo? A B é 3 e 5, a C é 2, 3 e 4 e a D é 4 e 5. Então, a única que tem que tem 1 é a A. Então, eu já acertaria essa, só estou fazendo as outras para poder confirmar, né? Então, vamos continuar fazendo. Olha a 3. O gerúndio deve ser evitado, já que seu uso excessivo pode levar ao gerundismo, fenômeno considerado como um vício de linguagem. Bem, eu não posso confundir, tá? Gerúndio e gerundismo. Eu tenho que saber que os verbos, né, no gerúndio indicam uma ação futura. É isso que eu tenho que saber, tá? E o gerundismo, ele é um vício de linguagem, sim, utilizado pelo excesso de verbos. Então, essa questão, quando ele fala o gerúndio deve ser evitado, já que seu uso excessivo pode levar ao gerundismo, fenômeno considerado como vício de linguagem, o erro desta questão está dizendo que ele deve ser evitado, já que o excesso é o gerundismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O verbo no gerúndio, ele indica ação futura, uma coisa que vai acontecer. Então, eu posso usar o gerúndio, sim. O gerúndio deve ser evitado? Não. O gerúndio está ali para ser usado, o infinitivo está ali para ser usado, o particípio está ali para ser usado. Ah, Luana, mas ali ele continua, já que o seu uso excessivo, olha só, né? O uso excessivo do gerúndio leva ao gerundismo, beleza? Não quer dizer que eu não posso usar o gerúndio. Eu posso usar o gerúndio, por isso que ele existe. O que eu não posso fazer, né, é pegar esse gerúndio e estar sempre utilizando ele com excesso dentro de um contexto verbal e aí sim gerar o gerundismo. Quando ele fala o gerúndio deve ser evitado, aí ele bota vírgula, já que o seu uso excessivo. Então, há uma contradição na própria questão. O uso excessivo do gerúndio deve ser evitado, tá? Ok? Então, essa questão aqui, ela tá formulada errada, por isso que ela acaba estando errada. 4. O gerúndio, assim como as demais formas nominais, é formado pelo tema, radical vogal temática, e, no seu caso específico, a acrescida desinência NDO. Perfeito, né? Certinho. NDO é a formação no final do gerúndio. Então, a 1 tá certa e a 4 tá certa. Vocês estavam em dúvidas na 2. Então, já mata a questão. 5. Falado, corrido, aceito, entregue e escrito são exemplos de verbos flexionados no gerúndio? Opa, claro que não, né? Não é verbo no gerúndio, e sim no particípio. E a 2, como já tinha dito para vocês, né? É uma resposta certa também. Quando ele fala uma ação que está em andamento, não finalizada no momento da fala. Então, a resposta é a de amor mesmo, é a 1, a 2 e a 4. Viu? Fácil, fácil. Vamos finalizando aí com mais uma questão. Aí tem uma tirinha que diz assim: Capitão, o senhor está vivo? E pulsando como uma sanguessuga. Mas, capitão, todos nós, o senhor morrendo, todos nós vimos o senhor morrendo? Não deve acreditar em tudo que vê nos quadrinhos, madame. Aí ele diz: no primeiro quadrinho, a palavra pulsando se encontra no gerúndio. Retire do segundo quadrinho uma palavra com a mesma forma nominal.
Então, no primeiro, ele digirou pulsando, né? Que ele nos informa que é, deixa eu pegar a caneta aqui, que é um gerúndio. Aqui, tá até aqui. E aí, no segundo, ele quer que, segundo é esse aqui, que a gente tire um gerúndio aí também. Então, mas, capitão, todas nós vimos o senhor morrendo. Qual é o gerúndio aí? Muito bem, morrendo, morrendo. É o gerúndio que termina com NDO, ok? Muito bom. Então, eu deixei uma frase para vocês, né? Tentar nem sempre é conseguir, mas todos que conseguiram um dia tentaram. Isso é para vocês refletirem, continuarem estudando, continuarem indo nessa batalha online, né? Que daqui a pouco estaremos de volta. Perfeito? Pessoal, eu volto na próxima aula, tá bom? Com mais exercícios já ajudando para a revisão da próxima aula, tá? Um beijo, galerinha!